Entre novembro de 2022 e janeiro do ano passado, o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado, golpe militar. O ato final desse processo foi a intentona bolsonarista, como apelidou o cientista político Cláudio Couto, do dia 8 de janeiro. Ontem mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criou uma comissão especial para estudar o projeto de anistia de todas as pessoas que invadiram os palácios do Congresso, do Planalto, do Supremo. Essa comissão é uma boa notícia. Quer dizer que Lira tem zero pressa de votar tal anistia. Não que faça muita diferença. A Câmara pode até ser de direita, mas no máximo 150 deputados de olhe lá estão dispostos a votar nesse troço. Também ontem tivemos a notícia de que o relatório final da Polícia Federal concluiu que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal falhou gravemente na sua obrigação de proteger a República. A falta maior foi por conta da ausência repentina, inesperada mesmo, do secretário de Segurança. Quem diria, né? Aliás, quem era o tal secretário? Anderson Torres, o sujeito que dias antes ainda servia como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Mas não foi só a ausência dele, não. O governo do DF sabia que havia risco de invasão, essas informações estavam no relatório de inteligência e isso não foi compartilhado com quem devia. Parece até que deixaram de propósito acontecer. Que surpresa! Esse é o resultado de um inquérito da Polícia Federal, ou seja, a responsabilidade pelo ataque aos prédios não é apenas dos mais de 200 condenados, é também pelas faltas graves do comando da Polícia de Brasília. E segue tendo condenação, tá? Na sexta-feira foram mais 12 réus denunciados pela Procuradoria-Geral da República, agora condenados por incitação e associação criminosa. No caso dessas pessoas, eles não vão cumprir pena de prisão, vão ter de prestar 225 horas de serviço à comunidade e vão precisar sentar na sala de aula para aprender o que é democracia. Vai doer no bolso também. Foram condenados coletivamente a pagar uma indenização no valor mínimo de 5 milhões de reais por danos morais. A conta vai ser dividida por todos que forem condenados ao fim do processo. Nessa sessão de sexta-feira, outros 2 sujeitos foram condenados a 12 anos de reclusão pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado e por associação criminosa armada. Tem algumas discussões que nós precisamos ter. A primeira começa pelo empenho do PL nessa anistia. O discurso, da boca para fora, é o seguinte: são pobres coitados, não fizeram nada demais, eram desavisados, patriotas sonhando com um Brasil melhor, frustrados com o resultado da eleição, só extravasaram. As pessoas fazem bobagem na vida. Isso não justifica as penas tão severas desse Supremo malvado. Esse é o discurso do PL e do partido de Jair Bolsonaro. Sabe, uma das coisas que vocês têm me ouvido falar mais aqui é o seguinte: precisamos tratar adultos como adultos. Coisa insuportável esse paternalismo. Vamos tratar as pessoas com decência, como quem é capaz de compreender o mundo ao redor, tirar conclusões por conta própria. Para a esquerda, isso quer dizer o seguinte: adultos na periferia querem outro tipo de trabalho, querem crescer. Essas pessoas não são manipuladas, iludidas por um capitalismo malvado que se esconde debaixo da cama. Essas pessoas querem o que a gente quer em todo canto do mundo, uma vida melhor. Fazem suas escolhas, chegam às conclusões a respeito dos seus próprios valores e votam de acordo. Para a turma bolsonarista, isso quer dizer o seguinte: espatifou a vidraça de um palácio, fez cocô no meio de um salão de mármore, destruiu um relógio antiquíssimo, rasgou a tela de uma obra de arte, invadiu o que estava trancado. Adultos são adultos, sabem perfeitamente quando estão cometendo um crime. As penas são duras? São. Essas pessoas tinham um propósito ali: impedir que o presidente da República, eleito pelo voto popular, governasse. É crime. É um crime particularmente grave. Não conhecia a pena? Era só procurar no Google. Mas agora, vem cá. Algum de vocês acredita no discurso do PL? Alguém realmente acha que Bolsonaro está preocupado com qualquer pessoa além dele e dos filhos? Pois é. Não é disso que trata a ideia de anistia, né? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Já está no ar o primeiro episódio do Ponto de Partida da série. Olha, eu nunca tinha feito um filme antes. Acho que lá na infância até curti a ideia de fazer cinema, só que a alma de jornalista não deixou. Então, meu primeiro filme veio agora. E como é que é um ponto de partida diferente desse aqui? Bem, para começar, eu não fico dentro do estúdio. Vocês entendem como é que os algoritmos funcionam? Como eles transformam profundamente a maneira de nós nos comunicarmos? Como mudam a roupa que vestimos, a arrumação das nossas casas, o jeito de nos identificarmos com política e até por quem nos apaixonamos? Meu primeiro filme é sobre isso, já está no ar. Assina o Meio Premium e assiste na sua televisão, o link está aí embaixo.
E na semana que vem eu começo a filmar o próximo. É sobre uma guerra. E esse é o ponto de partida. Bolsonaro sabe que o menor dos problemas dele é ter tido os direitos políticos cassados. Ele sabe muito bem o que o rigor do Supremo com esses pobres coitados quer dizer. Quer dizer que os ministros estão começando o julgamento da tentativa de golpe de Estado de baixo e vão subir até o topo. E se essa gente apanhada com barra de ferro na mão está sendo condenada a 12 anos de reclusão, imagina quem mandou. O que Bolsonaro quer é muito simples. Se o Congresso anistia a raia miúda, a chance aumenta de anistiar o chefe lá em cima. Olha, de vez em quando, por aqui pintam os desavisados dizendo que não dá para chamar aquela palhaçada do 8 de janeiro de golpe de Estado. A República jamais esteve em risco, eles dizem. Só os prédios foram danificados. Pois bem, quem diz isso não acompanhou as investigações da Polícia Federal, porque o problema não é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi só a última cartada, a última tentativa desesperada de impedir o governo Lula de seguir, de derrubar a República de 1988. Nós temos documentos, trocas de mensagens e depoimentos de viva voz que afirmam o seguinte: ao perder a eleição presidencial de 2022, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica que dessem um golpe militar. A coisa aconteceria da seguinte forma: Bolsonaro declararia estado de defesa, que serve para convocar as Forças Armadas para, entre aspas, restabelecer a ordem pública e a paz social quando há grave e iminente instabilidade institucional. A partir daí, militares da elite dariam voz de prisão para ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral e o governo montaria uma comissão de regularidade eleitoral que reveria o processo, inventaria uma fraude que não houve e aí acabou. Uma nova eleição seria convocada, certamente ela Maduro, e Bolsonaro permaneceria presidente. Vejam, isso não é uma suposição. Temos duas testemunhas afirmando em depoimento à polícia que o então presidente Jair Bolsonaro explicou esse plano, em minúcias. As duas testemunhas são o general de exército Marco Antônio Freire Gomes e o tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior. Estamos falando de quem na época eram os comandantes do exército e da aeronáutica. Se testemunhas desse calibre não valem, nenhuma testemunha vale em processo nenhum. E os dois disseram não. Freire Gomes se virou para o presidente e deixou muito claro: do ponto de vista militar, não há possibilidade de reverter o resultado das eleições. Foi o que o comandante do exército precisou dizer para Bolsonaro. Os dois disseram para a polícia, inclusive, que o almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos, o comandante da Marinha, ele topou. Disse que a Marinha estava à disposição. É preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Isso é a descrição de um golpe militar. Se as Forças Armadas dão suporte com seus homens e equipamentos a um processo de cancelar eleições legítimas para mudar quem manda no país, é isso que um golpe militar é. Definição de dicionário, não deu certo. E não deu certo por um motivo muito simples. Quem estava no comando de duas das três armas fez o que tem de fazer. Os dois seguiram a Constituição. Só isso. Quando Exército e Aeronáutica não entraram no jogo, o golpe não pôde acontecer. Sem as armas, sem o uso da força, não haveria prisão de ministros do Supremo e sem essa prisão não teria comissão nenhuma. É aí que o 8 de janeiro entra. Lula tomou posse, o ministro da Justiça, Anderson Torres, um dos responsáveis pelo planejamento do golpe, virou convenientemente o chefe de polícia do Distrito Federal. Ele teve nas suas mãos a oportunidade de uma última cartada. Uma multidão de pessoas foi convocada para Brasília. Eles foram convocados a invadir os palácios dos três poderes. Anderson desmontou o aparato de segurança do Distrito Federal para que a invasão ocorresse e aí correu para os Estados Unidos. Era para estar longe quando o desastre se impusesse. Ô, gente covarde essa, hein? Deixa o povão fazer o estrago e fica bem de longe observando. O Bolsonaro foi igual. A esperança era de que o novo presidente impetrasse uma garantia da lei e da ordem e assim convocasse as Forças Armadas para assumir a segurança de Brasília. Literalmente queriam que Lula pusesse os tanques na esplanada dos ministérios. Era uma última chance de fazer o golpe acontecer. Só que não aconteceu. Não aconteceu porque o governo federal havia entendido o óbvio. Que se o alto comando das forças era constitucional, não estava claro. Então, como continua não estando claro, será que todos os militares entendem seu papel numa democracia?
Bolsonaro não quer a anistia da raia miúda golpista, ele quer a sua anistia. Ele, os generais da reserva que se envolveram no planejamento do golpe, Anderson Torres, Felipe Martins, o almirante Garnier, todos tomaram parte no crime mais grave contra uma democracia. Em toda a história da República Brasileira, incontáveis vezes militares fizeram isso, derrubaram a Constituição ou, ao menos, tentaram fazê-lo. Essa não foi a primeira vez, muito pelo contrário. Agora o que está acontecendo é o seguinte, Jair Bolsonaro está no seu momento mais fraco desde que deixou a presidência. Toda a direita entendeu que ele é popular, mas não consegue mais ganhar a eleição. Tarcísio de Freitas ficou maior do que ele. Gilberto Kassab é maior do que ele. Valdemar da Costa Neto tem mais poder do que ele. Ronaldo Caiado deu uma volta nele. Arthur Lira não tirou o projeto da anistia da frente um dia após o segundo turno das eleições à toa, tá? Bolsonaro está descoberto, caçado, sem direitos políticos, sem aliado que dependa dos seus votos em cargo importante. O flanco abriu e os tubarões começaram a cercá-lo. A gente vai assistir a essa dança nos próximos anos. E olha, é hora de a gente tratar isso com rigor, tá? O Congresso não parece que vai anistiar quem já foi condenado. Isso abre espaço para o Supremo cumprir seu papel, condenar todo mundo. Do sujeito pego com a barra de ferro dentro dos três poderes, ao cara lá no Alvorada que um dia convidou um general, um brigadeiro e um almirante para fazerem um movimento. Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.